dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, no nosso vídeo de história, a gente vai continuar a falar sobre a escravidão no Brasil. Só que hoje a gente vai dar mais foco à resistência do Brasil. E também vamos relembrar um pouquinho sobre o Quilombo dos Palmares, que foi tema do vídeo anterior de Tia Carla de História. Tá bom? Só que antes de iniciar com a nossa aula de hoje, como é de costume, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Então eu vou fazer a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Trainá Sabrina e William Cauã, certo? Então vejam só, o que a gente pode falar sobre a resistência africana à escravidão? Vou colocar aqui, resistência africana, resistência africana à escravidão. Tchau, pai. Tchau. A gente sabe que, durante todo o processo de escravidão africana aqui no Brasil, eles se rebelavam contra isso. Eles resistiam contra essa situação. Eles não eram favoráveis a esse sistema. Eles não gostavam de estar aqui no Brasil, longe da sua terra natal, que é a África, para serem escravos, tá? Eles não gostavam de todo o sofrimento que eles passavam nas lavouras de café, nas plantações de cana-de-açúcar, como escravos. Então, tudo isso gerava esse grande descontentamento, essa resistência. Então, muitos fugiam, como já foi falado, né? Muitos fugiam, né? Saíam dos engenhos, saíam das plantações, fugiam para ter, enfim, a sua liberdade. E um dos lugares que eles encontravam mais liberdade, mais refúgio, eram os quilombos, tá? Que a gente já sabe aqui. Os quilombos, eles traziam para os africanos essa sensação de refúgio, essa sensação de liberdade, essa sensação de estar livre, de não mais ser escravo de um homem branco, né? Então a gente viu que durante todo esse processo de resistência africana à escravidão, eles lutavam, eles se rebelavam contra o que se passava com eles, contra o que acometia a eles. Eles queriam ser livres, eles queriam não mais estarem ali como cativos, porque nós sabemos que as condições de vida do escravo eram muito difíceis. Eles não tinham uma boa alimentação. Na maioria dos casos, eles eram alimentados com o resto das comidas dos senhores, né? Então, eles não tinham uma boa alimentação. Eles iam trabalhar muitas horas, né? Logo no início do dia até o finalzinho da noite. Então, a gente vê que era muito sofrido. E tudo isso provocava resistência. Eu posso me arriscar a dizer a vocês aqui que os africanos, principalmente da região do Congo, já conheciam o que a gente entende como um sistema de escravidão. Por quê? Existia na África algumas tribos tinham o costume de fazer uma escravidão, né, com os prisioneiros de guerra, ou uma escravidão por dívida, mas que não se comparava ao processo escravocrata que o europeu, que os portugueses colocaram, né, para os negros quando vieram para o Brasil, quando vieram como escravos para a colônia Brasil, tá? Então a gente percebe que tudo isso vai gerar muito sofrimento a essa população que já estava longe de casa, que já estava longe da África, que estavam separados de seus familiares, né? Porque, como eu já disse a vocês,
A África é um continente grande, então existiam várias tribos em toda a extensão do território africano. E quando o europeu capturava aquele escravo negro, ele simplesmente ia colocando escravos de tribos diferentes, de línguas diferentes, no mesmo navio negreiro, então eles não se conheciam, eles não falavam a mesma língua, então isso dificultava muito. A única coisa que era igual para todos era o sofrimento. A gente sabe que muitos desses escravos, eles morriam no trajeto, né? Eles não resistiam, porque eram muitos meses em viagem, em condições muito precárias, eles vinham amontoados. Então, quanto mais espaço o barco tinha, o navio negreiro tinha, mais local eles queriam para colocar negros. Então, era muito difícil. Tanto que os negros, em alguns navios negreiros, eles vinham todos assim, deitados, um ao lado do outro, e sendo colocados como se fossem gavetas. Só que não é em gavetas que a gente conhece, gente. É que eles ficavam assim, ó, né? Deitados dessa forma. Todos enfileirados, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Em estruturas que pareciam prateleiras. Como se fossem prateleiras com gavetas. Eles colocados nos navios negreiros. E isso, gente, fazia com que muitos morressem nesse trajeto, porque as condições eram muito precárias. Eles vinham amarrados, eles vinham com grilhões, eles vinham famintos, eles não tinham a alimentação adequada, né? Então muitos não resistiam a esse processo de escravidão, né? E aí eu tô dando foco aos negros que vieram para o Brasil como escravos, mas a gente vai ter também, né, os ingleses levando escravos, negros africanos para a América do Norte, né? A gente vai ter os espanhóis, né, também trabalhando com essa questão dos escravos, né? Então, assim, eu estou dando foco aqui no processo de escravidão dos negros pelos portugueses na colônia Brasil, tá? É o que a gente está dando foco aqui. E aí, gente, vejam só, eles fugiam, né, querendo ir para os quilombos, e aí existiam pessoas que eram responsáveis por capturar esses negros, que é a figura do capitão do mato, tá? O capitão do mato, ele tinha a responsabilidade de ir atrás dos escravos fugidos, desses negros fugidos. Então, o capitão do mato, ele ia ali, ó, capturar para trazer de volta para o engenho aqueles negros que fugiam. E quando esses negros que fugiam eram encontrados e trazidos de volta, eles sofriam castigos muito pesados. Eles eram açoitados, eles ficavam dias e dias sem comer. Isso deixava eles debilitados. Então era muito sofrimento. Era muito sofrido, tá? Então vejam só. Os quilombos eram locais que reuniam grande número de escravos fugidos, porque ali eles se sentiam acolhidos, eles se sentiam bem, eles se sentiam livres. Então os quilombos eram autossustentáveis, eles tinham um processo de agricultura ali, eles próprios fabricavam as cabanas, eles próprios fabricavam seus utensílios, de uma forma de vida parecida com o que eles viviam na África, né? Então a gente tem aqui um local que era favorável, que trazia liberdade para esse povo tão sofrido. Como eu disse na aula anterior, um dos quilombos mais famosos foi o Quilombo dos Palmares, onde um dos líderes de mais destaque, Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, ele ficava entre a região de Alagoas e Pernambuco, e durante um período, o Quilombo dos Palmares tinha mais de 20 mil habitantes, entre negros, escravos fugidos, brancos que estavam fora da lei. Então, a gente vai ter um grande número de habitantes. E a figura de Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares, traz, né, para aquelas pessoas que viviam ali grande respeito, porque ele era um grande líder. Ele ajudava na fuga de escravos, libertou muitos irmãos negros escravos, né? Então, a gente tem como destaque o Quilombo dos Palmares, o Quilombo dos Palmares e a figura de Zumbi dos Palmares. Como um líder, tá? A figura de Zumbi dos Palmares, que trazia grande respeito, porque era um grande líder, que ajudava os escravos a fugir e que ali
cuidava do Quilombo dos Palmares, que durante muito tempo fez resistência, né, às autoridades portuguesas, às autoridades, né? E aí, quanto mais o Quilombo crescia, maior ele ficava de ameaça para os senhores de engenho, porque os escravos queriam fugir dos engenhos e ir para o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares era como se fosse uma utopia, como se fosse um sonho inalcançável para aqueles negros que ainda estavam sendo escravizados, porque era um lugar onde eles eram livres e iam ter total liberdade para viver a vida deles aqui no Brasil, tá? Uma coisa também que vale salientar é que o Quilombo dos Palmares, Zumbi, né, só foi de fato derrotado porque ele foi traído, né, por um dos membros que estavam ali para apoiar a causa, e aí ele foi pego em uma emboscada. Só que foram muitas invasões onde eles tentavam de fato invadir o Quilombo dos Palmares, tentavam de fato ganhar força ali no território, né, invadir o Quilombo dos Palmares, né, onde Zumbi fez resistência. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, que vocês pegassem um livro de história e abrissem na página 69, onde a gente fala aqui um pouquinho sobre a resistência africana à escravidão. Vejam só. Os escravos sempre resistiram à escravidão. A forma de resistência é que variava: fugas, suicídio, lutas e etc. Diferente dos indígenas que conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver, os negros tinham grande dificuldade para fugir, porque não tinham o mesmo conhecimento. Então imagina, tu tá vindo de outro território, de um novo continente, que é o continente africano. Você não conhece aquele lugar aqui que você tá, que é o Brasil. Muita mata, muita cachoeira, você realmente não conhece. Então se tornava difícil para que você fugisse, né? E muitos acabavam se suicidando porque não queriam viver aquela vida, aquela penitência de estar ali como escravo. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Além disso, os negros fugitivos eram procurados pelos capitães do mato. Esses procuravam capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro, tá? Mesmo assim, os negros fugiam e se refugiavam em quilombos. Os quilombos eram aldeias praticamente autossustentáveis que existiam em locais de difícil acesso para aumentar a segurança dos negros fugitivos. Nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que tinham na África, incluindo sua cultura e suas tradições. Porque quando os negros vinham para cá, eles perdiam tudo. Perdiam sua cultura, suas tradições. Eles tinham que, de fato, né, se enquadrar à cultura que se tinha aqui, as tradições religiosas que se tinham aqui, e esquecer toda a sua vivência, né, no continente africano até então. Né? A gente via muitos filhos sendo separados das mães, maridos sendo separados das esposas. Então, eles se separavam, cada um ia para o canto, era vendido para outras pessoas. E se vocês forem procurar na internet, tem algumas histórias, alguns relatos, né, de historiadores que falam desse drama de mães que eram separadas dos seus filhos. Então veja que situação. Eu até contei a vocês no vídeo anterior que as amas de leite eram escravas, né, e que para ser ama de leite, que pudesse amamentar o filho do senhor de engenho, da senhorinha, ela tinha que ter leite. E para que ela tivesse leite materno, ela tinha que justamente ter tido um bebê, ter tido um filhinho, para que ela pudesse se tornar ama de leite do senhorzinho, né? Então, o que acontece? Ela, muitas vezes, ela não deixava, não cuidava do seu filho, porque a senhorinha, o senhor de engenho, não permitia que a ama de leite, né, amamentasse tanto o filho dela como o filho do senhorzinho de engenho. E isso fazia com que o bebezinho daquela escrava muitas vezes acabasse morrendo, porque não tinha alimentação. Ele não era nutrido. Então, muitas vezes, ele acabava morrendo, né? E a mãe dele se tornava ama de leite do filho ou da filha dos senhores de engenho. Então, é muito triste, porque as mães viam os filhos ali querendo se alimentar, querendo o leite materno, e elas não podiam amamentar o próprio filho, porque elas eram escravas e tinham que amamentar o filho do senhor de engenho. E deixavam o próprio filho morrer de fome, perecer ali. Então, era uma situação muito difícil.
né, que acometia aos escravos, aos negros quando vieram para cá, né, que foram escravizados aqui no Brasil pelos europeus, tá? Então vejam, como atividade de casa de história, vocês irão fazer a página 68 sobre o Quilombo dos Palmares, tá? Página 68 e vão fazer as páginas 69, tá certo, meus amores? E a página 70 sobre a resistência africana à escravidão, tá? Então, vocês vão fazer a página 79 e a página 70 sobre a resistência africana à escravidão, tá? Então, essas 3 páginas vocês vão fazer, tá bom? Então, o nosso vídeo está chegando ao fim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Um beijo enorme para vocês, um cheiro, tá? E até amanhã com mais um vídeo.